boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e principalmente fazendo parte aí do quadro de professores da Sustentare. Hoje, né, o tema aí da nossa webinar é o RH ágil, né? Então é como a gente vai atrair e selecionar talentos, né, pensando na questão da agilidade e pensando também em talent acquisition, né? A gente vai descobrir hoje o que que é este mundo para quem não conhece. E para quem já conhece, né, algumas reflexões, especialmente em relação à conexão, né, desse tema de atração e seleção de talentos com a questão aí da agilidade. Bom, falando aí basicamente do nosso tema, né, deixa eu primeiro me apresentar. O Cidral já fez uma bela apresentação aí, então não vou me estender. Mas, como ele falou, eu acumulo aí 15 anos de experiência no mercado. Também tenho um pezinho aí na academia, que é uma coisa que eu adoro. Eu sou formado em administração, tenho uma pós em educação corporativa e finalizei recentemente um MBA em agronegócio. E aí, geralmente, quando o pessoal vê isso, já vem um estranhamento, né? Nossa, agronegócio, educação corporativa, administração, tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver, né? Eu, pelo menos, sou um praticante do que a gente chama de lifelong learning, ou seja, nós aprendemos o tempo inteiro, né? E a minha carreira, ela se direcionou muito para isso. Se eu soubesse que ela teria, né, se direcionado para onde ela está hoje, eu com certeza teria começado, inclusive, o que eu tenho hoje de formação acadêmica até antes, né? Então, eu comecei em RH muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, já comecei trabalhando aí com treinamento, depois fui trabalhar com seleção em uma grande empresa, e eu entrei na Bayer, né, em 2011, sendo recrutador, aí fui passando por uma série de projetos, né, fui passando aí por uma série de desafios e sendo promovido ao longo desse tempo. Cheguei à cadeira de liderança de Talent Acquisition, né, numa estrutura de operações dentro da Bayer, e em 2000, especificamente, né, em 2019, eu fiz uma grande mudança na minha carreira, né? Eu sempre transitei entre seleção e treinamento, mas eu quis dar um passo além, porque a Bayer ela tem vários negócios, né, entre eles o agronegócio, e eu saí do RH e desde 2019 eu integrei a equipe de estratégia de transformação no agronegócio da Bayer, né, na estrutura aí de supply chain. E desde então eu tenho tido um aprendizado incrível, né, no negócio e como RH, eu acho que a gente sempre fala muito, a gente precisa entender o negócio, a gente entende o negócio, e eu também falava muito isso. E depois que eu fui para o negócio, eu vi que eu não entendia muito bem assim. Hoje, 3 anos depois, estando numa cadeira agora 100% de negócio, eu já falo sobre isso, e depois de um MBA de agro, eu posso falar que eu entendo hoje 10% do negócio. Mas esses 10% já é muito mais do que eu entendia antes, né? E no futuro, né, se eu decidir voltar para RH, eu tenho certeza que eu levo um conhecimento que é um conhecimento muito importante de negócio, né, que acho que ainda hoje falta para muitos RHs, né, saber realmente como funciona os negócios da sua empresa. E isso não é só fazer um onboarding, fazer um treinamento, né? Isso não é suficiente para você entender de negócio. Hoje eu estou mergulhado e mesmo assim eu sei que eu estou num negócio muito complexo que não basta eu somente falar com as pessoas ou fazer um treinamento para entender 100%, né? É importante ter também esta clareza. E aí, este ano eu também tive uma outra oportunidade, né? Então eu continuo aí na diretoria de estratégia de informação, só que eu assumi duas equipes. Eu tinha já a equipe de treinamento e desenvolvimento técnico, né? E hoje eu também assumi a equipe de gestão de projetos, que é uma área completamente nova para mim e mega complexa, né? A minha equipe hoje ela cuida de um portfólio de 500 projetos na América Latina, né? Então uma estrutura super complexa de 3 mil pessoas. Então hoje eu estou me aventurando, né, em outros locais, além daquilo que eu já tinha de conhecimento aí dentro de RH. Fora isso, né, eu também sou professor, como o Vilmar falou. Eu hoje dentro da Sustentare sou responsável aí pela certificação de Talent Acquisition, que eu vou falar depois, e também sou professor da pós, né, de RH Ágil, que é uma pós que eu acredito muito, né, não sei se vocês sabem, é a primeira, né, pelo menos do que a gente tem aí notícia no Brasil, reconhecida pelo MEC, e é um tema que falta muito conhecimento para o RH, né? Eu acho que o RH ele tem falado cada vez mais de agilidade, mas entender que é bom ainda tem um caminho longo pela frente. Então essa pós ela é muito necessária realmente no mercado. Bom, eu também sou autor de um livro, né, que é o livro de Talent Acquisition, que é a base inclusive da certificação e é a base também desta live que a gente está fazendo aí hoje. Sem mais delongas,
Bom, vou trazer um vídeo aqui que é uma polêmica, né? Qual que é a diferença entre recrutamento e seleção e talent acquisition? Espera aí que vai abrir, espero eu. O Talent Acquisition Honeycomb, ou seja, Favos de Mel, é uma estrutura de trabalho que eu desenvolvi para certificação e também está no livro de Talent Acquisition. E ele basicamente ajuda a gente a entender toda a estrutura do que é TA, mas também o próprio curso, a própria certificação está moldada nessa estrutura. Então, dentro dos favos, a gente vai achar vários temas, inclusive recrutamento e seleção. É muito comum essa dúvida entre o que é recrutamento e seleção e se tem diferença para talent acquisition. E também é muito comum ouvir que talent acquisition é um nome bonito em inglês, né? Uma gourmetização. E aí, vamos descobrir nesta live o que que é gourmetização, o que que não é, e o que que de fato é o talent acquisition. Bom, já trazendo uma pequena surpresa para vocês, quem está aqui na live hoje vai poder participar aí de um sorteio. Na verdade, a gente vai ter um quiz. Se você já quiser deixar aberto, eu vou voltar nisso daqui no final e o primeiro colocado vai ganhar um livro autografado que eu envio, né, para essa pessoa. O único pré-requisito é que a pessoa esteja no Brasil, qualquer estado, tá? Então deixa aí aberto, depois eu coloco essa tela de novo para quem não conseguir abrir agora. E aí a gente vai fazer um quiz, então fica também de olho aí nos conteúdos, porque o quiz vai ter algumas perguntas relacionadas aos conteúdos que eu vou falar, tá? Então, importante anotar as coisas aí para você sair bem aí no quiz. Já trago aí de primeira mão, pessoal, aquilo que eu falei no vídeo, né? Essa questão aí do Honeycomb. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela é o que difere de fato uma área de recrutamento e seleção de uma área de talent acquisition. E vocês podem ver que recrutamento e seleção é um pequeno favo, né? Eu chamo de Honeycomb, que são favos de mel, né? Então, recrutamento e seleção é um favo de talent acquisition, não é o único. Então, isso daqui é uma estrutura de trabalho para uma equipe de talent acquisition. Vocês estão vendo aqui que tudo começa na estratégia do negócio. Isso parece balela, mas até hoje existe um grande desafio, né, nos RHs deles de fato serem estratégicos. Né, e às vezes a gente tem que até definir o que é um RH estratégico. E tudo começa com a estratégia do negócio. Né? O RH ele nada mais é do que uma área do negócio. Então, às vezes, se o próprio negócio não tem uma estratégia bem definida, missão, visão, valores, onde que a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar lá, né? Isso impacta também no RH. Né? Como é que o RH pode ser estratégico numa empresa que falta estratégia? Né? Uma empresa que não tem planejamento estratégico. Então, um RH estratégico ele é precedido por uma empresa que tem uma estratégia bem definida. E isso também serve para o próprio RH estratégico. Né? Não dá para eu ter talent acquisition se eu não tenho um RH estratégico antes. E o RH estratégico é aquele que tem voz no conselho da empresa, é aquele que senta no conselho e que toma a decisão junto com a empresa. Um exemplo quando a gente fala, por exemplo, de fusões e aquisições, o RH ele não só tem que estar junto nessas decisões, como ele tem que ter poder também de decisão. Porque, segundo uma pesquisa da Exame, que foi feita com vários CEOs de grandes empresas, um dos maiores problemas que existem quando você funde ou compra uma outra empresa é o choque cultural. E quem mais entende de choque cultural do que o RH? Né? Então, se o RH muitas vezes não está envolvido e não tem voz na tomada de decisão de uma fusão ou de uma aquisição, os exemplos negativos a gente vê no mercado. Quantas empresas que tiveram fusões e aquisições mal sucedidas porque não viram a questão do choque cultural. Ou seja, se compra empresas ou funde com culturas muito diferentes, isso vai dar rolo depois. Né? Então, o RH ele precisa analisar isso, precisa planejar isso e às vezes até dizer para a empresa: o problema que a gente vai ter com um choque cultural muito grande. Não recomendo, né, aquisição ou fusão. Isso precisa ser visto. E esse é só um exemplo do que é um RH estratégico. O RH estratégico ele vai muito além do que isso. Né? Ele olha justamente para uma estrutura muito robusta de RH, por líderes super respeitados no negócio, né? Um RH que realmente está próximo e entende do negócio. Né? Então, o caminho para o RH se tornar estratégico é longo, né? E este caminho ele precisa ser muito bem pensado. Né? Não basta se chamar de RH estratégico. Né? Você precisa ser visto pelo negócio como uma área consultiva, uma área estratégica e que não só fica apagando incêndio.
né? Então, aí tem uma grande diferença, né, entre um RH mais operacional e um RH estratégico. E aí, a gente chega na estratégia de pessoas, né? Então, o RH estratégico, ele tem uma estratégia de pessoas muito bem pavimentada, né? Então, tem muito claro todos os nossos grandes, né, sistemas e também os grandes pilares de RH, que passa por Talent Acquisition, passa por Talent Management, que é o famoso DHO, né, a parte de treinamento, desenvolvimento e também cultura, clima, passa pela estratégia de remuneração e benefícios, por gestão de mudança, né, a gente olha aí para a estrutura de business partners, então todos os pilares que compõem um RH estratégico, né? E a estratégia de pessoas é você ter isso muito claro e saber usar a favor, né, do negócio que você está hoje. Daí, né, com tudo isso como preceito, aí sim você pode falar de Talent Acquisition, né? Se você tenta implementar uma área de TA sem ter esses pilares antes, né, é como você colocar de fato aí a carroça na frente dos bois, né? Então é muito difícil de fato um RH que não é estratégico tentar implementar uma área de Talent Acquisition, né, se você não tem essa estrutura. Porque TA, pessoal, vai olhar não é só para recrutamento e seleção. Uma área de TA não vai só apagar incêndio, não vai ficar só fechando vaga. Uma área de TA ela tem muita estratégia por trás, né? E isso começa lá em cima. Então você tem lá Employee Value Proposition e Employer Branding, que também é um grande tabu hoje nas empresas. As empresas têm falado muito hoje sobre Employer Branding, mas eu ainda vejo um desvio conceitual muito grande, né, quando a gente vai definir o que é Employer Branding e o que é Employee Value Proposition. Na minha visão, né, o Employee Value Proposition é basicamente o extrato da cultura daquela organização, da liderança, dos benefícios, do ambiente de trabalho, tudo aquilo que é visível para o colaborador. Então, quando a gente fala de Employee Value Proposition, a gente está basicamente falando, inclusive, de gestão de mudança. Então, é muito importante que o EVP, né, o Employee Value Proposition, ele seja fortalecido para que você consiga fazer as suas ações de Employer Branding. Depois eu tenho um slide falando mais sobre isso, mas eu defino muito o EVP, né, como a sua estratégia de pessoas, né, e o Employee Value Proposition, né, no caso aí o Employer Branding, né, como as ações de publicidade que você vai fazer em torno da sua marca empregadora. Employer Branding é você propagar a sua, né, o seu EVP, ou seja, a sua cultura, os seus benefícios, o seu ambiente de trabalho. Então é você dar esse cheiro para as pessoas de como é trabalhar na sua empresa. Então o Employer Branding ele foca muito nessas ações para o mercado. O EVP é mais interno, mas mesmo que você não faça nenhum trabalho, ele pode sim resvalar no mercado, porque eu como colaborador eu posso ter uma determinada opinião sobre como é trabalhar numa determinada empresa, independentemente de você ter ações de employer branding ou não. Então, hoje, com o advento, por exemplo, do Glassdoor, né, que é onde as pessoas postam é, informações e opiniões sobre como é trabalhar numa determinada empresa, é muito fácil hoje você ter, né, um prejuízo de imagem e de reputação para uma empresa como empregadora sem você fazer absolutamente nada. Né? Simplesmente pelo fato de que hoje o candidato e o colaborador têm um poder muito forte na mão, que são as redes sociais, né? Que são espaços como o Glassdoor. Então é super importante a empresa ter muita clareza da estratégia de pessoas, porque o EVP ele vai ser a síntese dessa estratégia de pessoas. Né? E um EVP fortalecido facilita muito mais também, né, um programa forte aí de employer branding. Né? Não dá simplesmente você fazer lindas campanhas de employer branding se você não tem um EVP fortalecido. Isso daí é o famoso tiro no pé, porque você vende algo para o mercado, mas quando a pessoa chega na empresa não é aquilo que ela encontra. Ela não vai encontrar, né, muitas vezes você vende um excelente ambiente, participativo, colaborativo, aí a pessoa chega na empresa e os líderes só faltam latir, né, no sentido de que é um ambiente tóxico, né, tem liderança microgerenciadora, então precisa sim ter uma harmonia entre o EVP e o Employer Branding, porque senão você vai ver impacto aonde? Você vai ver impacto nos seus KPIs, né, especialmente o seu KPI de turnover. O turnover, pessoal, para quem não conhece, é um KPI que mede, né, as entradas e saídas de pessoas. Então ele diz muito da saúde, né, e da reputação daquela empresa, porque empresas que têm turnover alto vão ter outros tipos de problema. Vão ter problemas de gestão do conhecimento, vão ter problemas de pessoas entrando e saindo o tempo inteiro, então custos elevados, né, de talent acquisition. Então o turnover ele diz muito sobre a empresa. E quando você tem uma desconexão
entre o seu discurso como empregador e também o seu EVP, é muito provável que isso impacte no seu KPI aí de turnover, especialmente o KPI de turnover de primeiro ano, ou seja, pessoas que entram e saem durante o primeiro ano. Isso quer dizer que se você tem um turnover muito alto no primeiro ano, a probabilidade de você ter um descompasso entre o seu EVP e o seu Employer Branding é grande. Ou seja, está vendendo uma coisa, mas na prática, quando o colaborador chega na empresa, é outra coisa. Segundo ponto ali, Workforce Planning e segmentação de talentos. O que é isso? Eu também tenho um slide mostrando um pouco disso, mas aqui é o planejamento da nossa força de trabalho, né? Então é como nós, como RH e como empresa, planejamos essa força de trabalho. É como a gente segmenta os nossos talentos, é como a gente cria estratégias, né, para atrair esses talentos. Então, o Workforce Planning começa em Talent Acquisition, mas ele não termina lá. O Workforce Planning ele vai terminar, ele vai culminar em plano de sucessão. Então, empresas que têm plano de sucessão muito bem construído, muito geralmente conseguem, né, ter esse trabalho de workforce planning bem feito, né? Então, ele começa em TA e ele culmina em plano de sucessão, né, que é você ter pessoas preparadas e mapeadas para as cadeiras críticas da sua organização, né? Então, aqui eu acho que é legal saber que esse tema de workforce planning, ele está interligado com outras estruturas, né, e com outros sistemas de RH e também é um papel do líder, né? Então, fazer plano de sucessão, fazer, né, aí o planejamento de cadeiras críticas também é um papel do líder. E eu falo muito aqui, pessoal, do papel do líder, porque Talent Acquisition não é só um papel do RH, é também papel da liderança. Então eu sempre puxo a orelha do líder, né, e da importância que o líder é, precisa entender de assumir as rédeas, né, da questão de Talent Acquisition. Isso daqui também é papel do líder. Aí a gente entra em recrutamento e seleção, né, que sim, teve grandes mudanças, especialmente em sistemas, né, sistemas mais modernos para captar currículo, para fazer toda a gestão ponta a ponta, né, dos nossos candidatos até a admissão, sistema interligado com a folha de pagamento, né, novas formas de fazer recrutamento, uso de tecnologias, de gamificação e a mesma coisa em seleção, né, novas formas de fazer seleção, seleção por competências, né, a gente utilizar outros tipos de seleção, como incrementar com um painel, uma dinâmica de grupo. Também tem um slide falando sobre isso, mas é importante a gente entender aqui que recrutamento e seleção é um pedacinho de Talent Acquisition. Então não é só isso. E aqui está a maior diferença de uma área tradicional que foca muito no recrutamento e seleção para uma área de TA. TA vai ter muitas outras atividades e uma estratégia muito mais robusta do que simplesmente abrir e fechar vagas. Aí vem umas palavras difíceis, né? Talent Marketing e Talent Relationship Management. Talent Marketing, pessoal, apesar de ser uma palavra meio difícil, já existem muitas ações que as empresas geralmente já fazem, porque aqui nesse guarda-chuva eu coloco programas de estágio, programa de trainee, ou seja, programas de jovens, né, como um todo, programas de aceleração de carreira, né, quando a empresa ela cria um programa, por exemplo, ela tem uma dificuldade muito grande para contratar pessoas de dados, né, que é uma carreira que está muito em alta agora no mercado. Então, tem algumas empresas que já criaram programas para formar profissionais de dados, né? Então, esse é um programa, por exemplo, de aceleração de carreira. Então, aqui você vai ter uma série de atividades. Talvez uma das que estejam mais em alta agora é uma atividade chamada sourcing. O que é o sourcing? O sourcing, basicamente, pessoal, é uma atividade que os recrutadores de headhunting, né? Então, os famosos headhunters, eles já fazem há muito tempo, né? Desde os anos 80, que é você mapear mercado mesmo sem ter posição aberta. Porque aí, quando abrir a posição, você já tem um mapeamento de candidatos. Isso já é feito por headhunters há muito tempo. E as empresas começaram a aprender a fazer isso também. Esse é o famoso processo de sourcing, né? Então, você mapeia o mercado sem ter posição aberta. Você faz isso principalmente para a vaga crítica, porque isso diminui substancialmente o tempo da sua vaga aberta, né? Imagina ficar com uma vaga aberta lá 6 meses porque você não está encontrando candidato. O sourcing pode ser uma possível, né, solução para você diminuir o tempo do recrutamento, porque você vai conhecer e mapear candidato-chave antes de ter, né, uma vaga aberta. E o Talent Relationship Management, pessoal, isso daqui está muito conectado com a área de treinamento e desenvolvimento. E isso significa, pessoal, que uma área de TA ela é muito conectada com uma área também de treinamento e desenvolvimento, porque uma área
começa as coisas, ou seja, contrata as pessoas, atrai e contrata, e a outra vai continuar o desenvolvimento, né? Treinamento, desenvolvimento, ações de desenvolvimento específicas, né? Então, um grande exemplo aqui é um programa de trainee. A área de TA faz toda a estratégia de contratação, estratégia de employer branding, e quando o trainee chega na organização, esse trainee ele precisa ter um programa de treinamento e desenvolvimento, até porque um trainee geralmente é preparado para cadeiras de liderança. Então tem que ter uma clara conexão entre a área de talent acquisition e a área de treinamento e desenvolvimento. Né? Imagina você contratar trainees incríveis e aí chega em treinamento e desenvolvimento e não tem, né, um programa estruturado de acompanhamento, um programa de treinamento para esse pessoal, um programa de desenvolvimento. Né? Por isso que essas áreas precisam estar muito juntas e se conversar. E isso não é só para trainee. O onboarding é outro exemplo. Onboarding, parte do onboarding, ou seja, do início de novos colaboradores, é papel de talent acquisition. A outra parte é papel de treinamento e desenvolvimento também do líder. Né? Então, é uma estratégia compartilhada entre os dois subsistemas. Gestão de candidatos, né? Então aqui a gente está falando também de um terror no RH, que é você conseguir fazer uma gestão efetiva dos seus candidatos, dar retorno para os candidatos, né? Basta abrir o LinkedIn para ver que retorno de candidato ainda é um grande problema dos RHs. Né? Quantos candidatos reclamando que não recebem um e-mail? E aqui a gente já tem hoje sistemas e até formas muito simples de dar retorno para os candidatos, como por exemplo é prática de alguns headhunters. Se você não tem um sistema hoje, você pode simplesmente entrar no LinkedIn, e isso é uma prática de alguns headhunters, e dizer, olha, muito obrigado por todas as candidaturas na vaga X, já fechei a vaga e queria agradecer a todo mundo. Né? Alguns headhunters fazem isso. Hoje, seu próprio sistema pode mandar um e-mail automático, né, das etapas do processo. O que não dá mais, pessoal, é a gente ficar se segurando naquele discurso antigo de que, estou com muito trabalho e não consigo fazer. Isso não é prática da empresa. Lembre-se da experiência do candidato. O candidato hoje quer retorno, o candidato não atura mais empresa, né, que não trata o candidato da maneira como deveria. Isso aqui é a experiência de candidato. E isso independe de ter um sistema bom ou não. Isso daqui é uma questão básica, às vezes até mesmo de empatia. Porque por trás de todo o currículo, a gente tem que lembrar que existe um candidato. Né, e essa pessoa pode ser inclusive a gente em algum momento. Né, imagina você mandar lá mensagem para um monte de empresa, tentar falar com o recrutador, tentar falar com líderes, e você não tem retorno nenhum. Você tem que ficar fazendo cadastros intermináveis em sistemas de empresas, né, muitas vezes nem sendo chamado para os processos, e hoje é a realidade de muitos candidatos. Né? Então, as empresas hoje que têm, inclusive, uma marca empregadora muito forte, é também aquelas empresas que conseguem se comunicar bem com os candidatos. Né? Então, coloque isso como uma prioridade dentro da sua organização. A gestão de contratação, que também é um outro grande pesadelo aí, porque não basta você fazer um grande processo seletivo, se você chega lá na admissão, é uma papelada interminável de documento, é tudo papel, não tem um sistema hoje digital que eu consiga mandar os documentos como candidato, exame médico atrasa, tem que refazer, uma falta de informação para o candidato que está recebendo ali a proposta. Então, a gestão de contratação, ela também é muito importante no processo de TA, né, para você realmente garantir uma boa experiência de candidato. O onboarding, né, que aí a gente está falando basicamente de o processo aí de integração deste colaborador que agora é colaborador, né, deixou de ser candidato, passou a ser colaborador ou colaboradora. Então aí a gente está falando de um processo que começa antes do dia 1, né, porque tudo que acontece entre esse período de admissão e também de início, a pessoa já está contando. Né? A percepção dela sobre a empresa já está sendo formada. Então lembre-se sempre que a primeira impressão é a que fica. Se você promove uma experiência traumática de onboarding para os seus candidatos que estão virando colaboradores, muito provavelmente você também tem problemas no seu KPI de turnover, ou seja, pessoas entrando e saindo da organização, né, até mesmo com menos de um ano de organização. Né? Então, o onboarding também é uma experiência que ela começa antes do primeiro dia e vai até pelo menos os 3 primeiros meses. É por isso também que a gente tem que repensar a maneira como a gente está fazendo integração, porque tem muita empresa que faz uma semana inteira de integração e vomita um monte de conteúdo no candidato, e a gente tem que lembrar que o candidato não é elefante, né? Não tem memória de elefante. Então, é mais interessante você ter um processo mais quebrado e que a pessoa consiga absorver do que você passar tudo de uma vez e achar que o candidato entendeu tudo. Não entendeu. Né? Importante isso, e é uma coisa que a andragogia, ou seja, o ensino
de adultos nos ensina, né? Se você faz um processo super corrido para dizer que fez, você está, na verdade, ferindo conceitos andragógicos e a pessoa perde a oportunidade de conseguir absorver conhecimento sobre a empresa, né? Por isso que o onboarding tem que ter muito cuidado e tem que ser feito de uma maneira, né, muito acolhedora para que essa pessoa consiga se ambientar. E por fim, People Analytics, ou seja, né, todos esses KPIs que eu estou falando, não é só isso. Aqui a gente vai falar também de cultura analítica e eu também tenho um slide depois para mostrar isso. Tudo isso, pessoal, impacta em resultado de negócio, porque se você tem a pessoa certa, na cadeira certa, fazendo muito bem feito o seu trabalho, isso com certeza traz os resultados que a empresa precisa. Então, TA tem sim impacto em negócio. E é por isso que a gente precisa começar a repensar essa nossa estratégia de atração e seleção. E aí, saindo um pouco aí do conceitual, vou trazer algumas dicas práticas para vocês de como, né, pensar nisso e principalmente, como a gente está falando tanto de agilidade, né, a área de TA é uma área muito plausível para que você comece a usar os conceitos ágeis. Vocês vão ver como. Bom, primeira dica que eu trago é ter a equipe certa na área, obviamente, de Talent Acquisition. Isso daqui é um material que eu desenvolvi falando, né, um funil de novas competências para um profissional de Talent Acquisition. Você tem várias competências clássicas, né, que ainda são importantes para um profissional de TA, né? Então você tem hoje, por exemplo, a Valnice Almeida, que tem um livro muito bom de 2004, né, falando sobre recrutamento e seleção estratégico. E lá ela define uma série de competências clássicas, como, por exemplo, né, conhecer um negócio, fazer networking no mercado, né, se atualizar, conhecer profundamente os processos de recrutamento e seleção. Então, todas essas competências clássicas, elas continuam sendo muito importantes para um recrutador, né, para um profissional de TA. E eu adiciono algumas competências novas, que agora são muito importantes se você realmente quer ter uma área de TA estratégica. Eu divido elas, pessoal, em 3 níveis: fundacional, avançado e competências também de diferenciação. Algumas delas são ser guardião da experiência do candidato. A gente tem falado tanto, né, da questão da experiência do candidato, e o profissional de TA precisa ter essa empatia, de se colocar no lugar da pessoa e de saber que tem uma pessoa ali atrás de um currículo. Ter o olho de águia, que é a questão do sourcing que eu comentei, né? Então, fazer esses mapeamentos preventivos, né, para que você consiga reduzir o tempo de uma posição aberta no mercado. Ser marqueteiro, ou seja, aqui entra muito a questão do employer branding, né? O recrutador saber vender a empresa. E employer branding, pessoal, não é só uma bela campanha para um programa de estágio, por exemplo. Todo o processo de comunicação de um recrutador com candidato também é employer branding. É a oportunidade que o candidato tem de vender a empresa, de dizer como é trabalhar lá. Isso também é employer branding. O workforce planning, como eu falei, né, começa em seleção, é quando a gente começa a fazer a segmentação dos nossos talentos e criar estratégias, né, de contratação dependendo do nível da vaga e da complexidade. Eu vou falar mais sobre isso. Digital mindset, né? A gente está vivendo, né, um mundo hoje completamente caótico e é muito importante que os profissionais de TA entendam, né, as tecnologias, entendam toda a questão da transformação digital relacionada à sua empresa. Né? Então é importante entender como a empresa está se desenvolvendo e o que é necessário para essa empresa continuar se desenvolvendo. Né? Então isso é hoje algo muito importante para um recrutador entender. Ser expert em mídias sociais, né, sabendo hoje do poder que um candidato tem na mão, né, inclusive de destruir a reputação de uma empresa simplesmente falando sobre essa empresa nas redes sociais. Por isso que é super importante, né, esse trabalho, seja no Glassdoor, seja nas mídias sociais de carreira, seja no site de carreiras dessa empresa. E por fim, ser mestre em People Analytics. Então, conhecer muito bem os KPIs de seleção e conseguir extrair insights, né, conseguir extrair inteligência para melhorar ainda mais, né, toda a estratégia de TA. E aí, quando geralmente você vê nessas competências novas, a pergunta que eu geralmente recebo é: será que é possível um único profissional de Talent Acquisition ter todas essas competências? Muito provavelmente a resposta é não. Né? Por isso que é extremamente importante que o líder da área de Talent Acquisition saiba compor uma equipe diversa que consiga reunir essas diferentes competências, porque é muito provável que você não tenha o famoso profissional, né, que tenha todas essas competências. Né? Então é interessante que líderes das áreas de TA consigam compor uma equipe
que tem essas múltiplas competências, porque isso é o que faz uma área de TA dar certo, ter a equipe certa. Segundo ponto que eu trago aqui é o RH que vive o ágil. E eu trago o papagaio do ágil porque é muito comum da gente ouvir RH falando de agilidade e na hora que você vai ver, esse RH não tem profundidade de ágil. Né? Às vezes ele fala muito, né? Então é super comum, eu ouço muito essas frases. Vamos entregar esse projeto com a ágil. Deixa eu botar a palavra ágil aqui no meu slide. Olha, vocês não têm autonomia para decidir isso, não. Vamos ter que alinhar com Deus e o mundo antes de fechar o que vocês estão falando. A gente vai fazer uma sprint de 6 meses. É só fazer uma squad, pronto, RH já é ágil. Nossa daily dura 2 horas. Então, se você sequer sabe o que são esses termos, daily, sprint, squad, já temos um ponto aí. Né? O RH hoje ele carece de fato de conhecimento mais profundo do que é agilidade. E você ouve coisas do tipo metodologia ágil. Né? Não existe metodologia ágil. Né? Primeiro que o ágil não é método. Segundo que metodologia é estudo do método. Né? Então você não vai falar de metodologia, você vai falar de método. Né? Você aplica o método. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que agilidade não é método. Agilidade é framework, ou seja, é uma estrutura de trabalho. Então, quando você está falando de ágil, você não está falando de método, você está falando de framework. Até porque o ágil não é uma receita de bolo. E o método, ele te dá o caminho, o passo a passo para você fazer. Né? No caso do ágil, você tem uma estrutura de trabalho que você seleciona módulos, muitas vezes, para utilizar no seu dia a dia. Então, não tem aqui um passo a passo certo de como fazer. É o mesmo caso do Honeycomb que eu mostrei, da estrutura de Talent Acquisition. Aquilo não é um passo a passo. Você pode ter, inclusive, vários daqueles favos de mel acontecendo ao mesmo tempo. Você pode estar fazendo Employer Brand ao mesmo tempo que você está selecionando, ao mesmo tempo que você está fazendo onboarding. Né? Então, isso não é um passo a passo. Tá? Então, eu acho que é muito importante que o RH entenda isso, que busque esse conhecimento. Como? Né? Primeira coisa, né? Se você não conhece hoje a Ágil e quer trazer isso para o seu RH, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo e para o seu RH é por que queremos usar o Ágil? O Ágil, pessoal, é um meio, é um caminho, não pode ser o fim. Né? Quem trabalha com agilidade está muito, né, focado em melhorar, muitas vezes, a experiência do cliente. Né? No caso de TA, a experiência do candidato. Então, se você quer melhorar a experiência do seu candidato, quer trazer realmente uma área super estratégica de TA, a agilidade ela pode ser um meio para isso. Então é muito importante você refletir no seu objetivo fim e não no como. O como ele tem que estar alinhado com essa sua entrega no final. Né? Não dá simplesmente para o RH simplesmente fazer agilidade porque está todo mundo fazendo. Né? Tem que ter muito claro esse objetivo final. Na minha visão, tem que estar relacionado a ter uma experiência de candidato excelente, tem que estar relacionado a tornar a área de TA mais estratégica e não só ficar apagando incêndio e fechando vaga. Né? Então, para mim, esse é o ponto de partida para você decidir selecionar o ágil. Segundo ponto é você se formar, é fazer certificação, é fazer curso. Esse é um ponto muito importante para que você realmente tenha conhecimento mais aprofundado. Mas só o curso não é suficiente, pessoal. E eu falo isso por experiência própria. Eu trabalho com agilidade já tem 3 anos. E eu também falava muito de agilidade no RH. Quando eu fui para o negócio, eu vi que não era bem assim. Fui fazer minha certificação, fui acompanhar equipes ágeis, né, e hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento um pouco melhor do que é o ágil e de como funciona. A gente usa muito lá o Scrum, que é um dos frameworks ágeis, mas existem vários outros. E você pode também, inclusive, mesclar frameworks. Né? A minha sugestão para você, se você não conhece o ágil, vai no mais famoso, que é o Scrum. Né? Você tem livros de Scrum que são muito bons, né? Você tem formações na Udemy, na Coursera sobre esse assunto e até mesmo consultorias especializadas. Mas mais importante do que isso, pessoal, é a gestão de mudança. Curso não vai mudar comportamento, nunca muda, pessoal. A aprendizagem, ela é os famosos 10% lá, dos 70, 20 e 10, né? Então, 10% que você aprende vem de teoria, vem de curso, 20% de interação e feedback, 70% no dia a dia. Só fazer um curso não garante que você vai conseguir trabalhar com agilidade. Tem toda a questão da prática. E às vezes a prática é um pouquinho diferente da teoria. Então, tem um conceito muito famoso da gestão de mudança, que é o ADKAR, né? Que fala como as pessoas passam por uma mudança. Então, você precisa criar consciência sobre aquela mudança, você precisa desejar mudar. Aí sim você vai fazer, né, os treinamentos, criar as competências, adquirir habilidade por meio da prática e reforçar essa mudança. Né? Então, não é só uma questão de treinamento. Né? Se você quer realmente trazer agilidade para o seu RH, você vai precisar pensar em gestão de mudança, porque mudar valores e trabalhar no ágil
é muito diferente de trabalhar de uma maneira tradicional. Você muda a forma de trabalho. E mudar a forma de trabalho mexe com os valores das pessoas. Portanto, você precisa sim fazer gestão de mudança. E gestão de mudança começa antes, né? Começa antes do seu projeto, está durante o seu projeto e está depois. Né? Você só muda comportamentos fazendo uma boa gestão de mudança. Portanto, lembrem-se que treinamento não vai resolver a sua vida. É um pedaço do processo de gestão de mudança. E aí fica sempre esse dilema, né, do ágil versus a hierarquia, né? Como é que você implementa agilidade numa empresa totalmente hierárquica? O segundo livro de Scrum, que foi escrito pelo Sutherland, né? Então tem o Sutherland pai e o Sutherland filho, e eles realmente foram quem estruturou, né, os conceitos de Scrum. Tem os dois livros, né, sobre esse modelo. No segundo livro de Scrum, o Sutherland Filho, ele traz uma série de cases de grandes empresas que conseguiram adaptar parte das suas equipes e não tudo na agilidade. É importante pensar nisso, pessoal. Se você está hoje numa empresa hierárquica, você pode adaptar projetos e até algumas estruturas, né, algumas equipes para rodar no ágil. Mas rodar 100% em ágil, eu acho que é uma missão muito grande. Né? Você vai ter que mudar, inclusive, a sua estrutura. Porque na agilidade, eu dou o exemplo do Scrum, você não tem o papel de líder, por exemplo. Não existe líder na agilidade. Você tem lá o Product Owner, você tem o Scrum Master, você tem equipe de desenvolvimento, você não tem líder, não tem gerente. Né? Então pensa bem, né? Porque às vezes você pode simplesmente adaptar o framework para a sua realidade sem ter que necessariamente mudar toda a sua estrutura. E aqui uma pesquisa rápida, né, de projetos Waterfall e ágeis. Então aqui a gente tem aí uma pesquisa da Chaos, né, que é muito ligada aí à questão de agilidade, falando que projetos que rodam hoje usando Scrum têm 42% de chance a mais de serem bem-sucedidos quando a gente compara com projetos tradicionais, que a gente chama de Waterfall, né, que são projetos que são feitos em cascata, né? Então, esse para mim aqui já é uma boa de uma evidência, né? E por isso que eu também gosto tanto da questão da agilidade, né? Porque de fato eu também vejo essa diferença no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. A gente dentro da minha estrutura, a gente lançou uma universidade corporativa usando agilidade e a gente selecionou o Scrum. A gente lançou a universidade rodando em cerca de 6 meses. Para vocês terem uma ideia, uma universidade corporativa comumente pode levar de 1 a 2 anos para ser estruturada e lançada numa maneira tradicional. E você ainda corre o risco, depois desses 2 anos, dela já estar bem desatualizada. Né? Então a gente realmente pôde experimentar a agilidade usando, né, o case da universidade e lançando ela em muito menos tempo. A grande diferença aqui, pessoal, na agilidade é que você vai ter um teco-teco voando já no ar funcional. Você quer chegar no Boeing, né, um grande avião super mega estruturado, mas é melhor você ter um teco-teco voando do que um Boeing no papel. Esse, para mim, é o conceito central da agilidade. E aqui tem uma mudança de mentalidade muito grande, né, porque você vai entregar partes funcionais, você não vai entregar o projeto inteiro no começo. E aqui, né, um outro ponto, né, falando aí de talent acquisition de verdade, uma dica que eu dou para vocês, começa pela segmentação de talentos. Isso aqui é um processo super simples que você pode fazer na sua empresa. Você pega um gráfico, né, que você tem em um eixo a disponibilidade de talentos no mercado versus o impacto da posição no negócio. E aí você vai fazer um workshop na sua empresa, junto com os líderes ou com os BPs de RH, né, os business partners, e aí você vai chegar à conclusão de que algumas vagas são mega hiper é, complexas, né? Então, por exemplo, se você tem uma vaga hoje de gerente de acesso de mercado, que é uma vaga muito comum em empresas farmacêuticas, essa vaga muito provavelmente você vai ter baixa disponibilidade de talentos no mercado e esta vaga tem um alto impacto no negócio. Portanto, ela está no quadrante verde. Isso significa, pessoal, que para essa vaga, a sua estratégia de talent acquisition não pode ser igual, por exemplo, a uma vaga de estágio. Você tem que ter approaches diferentes para essas vagas. Então, o primeiro passo é você descobrir quais são as vagas críticas do seu negócio. Fazer essa segmentação de talentos, pessoal, é o primeiro grande passo para uma área de TA, uma área estratégica. É você ter clareza das suas vagas mais complexas. Porque a partir disso, você vai criar a sua estratégia de talent acquisition. Então, tem muitas empresas que dividem essa estratégia em 3 grupos, que a gente chama de tiers, né? Então, no tier 1, que são as vagas que vão estar lá embaixo do gráfico, né, que são vagas de
alta disponibilidade de pessoas no mercado e baixo impacto no negócio, você geralmente tem um alto volume de vagas aqui. Aqui a gente está falando de vaga de estágio, aprendiz, analista, né? Vaga mais básica mesmo. E aqui a ideia é que você tenha, inclusive na sua equipe, você pode ter profissionais de TA mais júniores fazendo essas vagas. E para essas vagas, você vai ter que ter uma estratégia específica. Ou seja, como é que você vai contratar estagiário? Vai ter um programa? Como é que você contrata analista? Quais são as etapas do processo? Como é que é o recrutamento? Né? Então é muito importante pensar nessas etapas e plotar as suas vagas de baixa complexidade. Tier 2 é média com complexidade. Então aqui a gente está falando de vagas que estão mais ou menos ali na metade do seu gráfico. Aqui a gente vai ter vaga de gerente, vaga de especialista, vaga de coordenador, às vezes vaga também de trainee. Então aqui você provavelmente precisa de um recrutador mais experiente para fazer essas vagas. E pode ser tanto, né, recrutadores internos, como também ser utilizar uma estratégia de ter consultoria te atendendo. Tem empresas também que fazem o famoso RPO, que é você ter uma empresa terceira dentro da sua empresa que disponibiliza recrutadores exclusivos para sua empresa. Né? Então, acho que montar a estratégia de TA tem várias formas, né? Não precisa ser necessariamente uma grande equipe interna de recrutadores. Você pode usar a consultoria ou pode usar, como eu falei, o RPO. Né? Importante também é pensar que aqui, nesse Tier 2, que é média complexidade, não dá para ser igual o processo, porque aqui você está falando de um gerente, por exemplo. Você vai aplicar os mesmos testes que você aplica para um estagiário? Não faz sentido. Então você também tem que ter uma estratégia específica para essas vagas. A mesma coisa vale por Tier 3. Aqui a gente está falando de vagas de alta complexidade, as vagas que estão ali no quadrante verde, né, do seu gráfico. Então aqui a gente está falando de vaga de C-Level, ou seja, CEO, CFO, CIO, vaga de diretoria, diretor comercial, às vezes, dependendo do seu negócio, tem vaga de cientista. Então são aquelas vagas que quando abrir, você sabe que o processo vai ficar aberto por 6 meses. Então, se você não tem uma estratégia específica para essa vaga, vai ficar aberto por 6 meses. Quando você tem uma estratégia bem delimitada, com um recrutador mega sênior aqui, né, e com um processo seletivo que condiz com o nível das vagas, você consegue reduzir, né, o tempo da vaga aberta. Se você faz o sourcing, que como eu falei, é você mapear o mercado preventivamente, você também consegue reduzir. Mas para isso, você tem que ter uma estratégia bem estabelecida. Então perceba que aqui não é só ficar esperando a vaga chegar, fazer o processo e fechar a vaga. Aqui você tem toda uma estratégia por trás do que os recrutadores da sua área de Talent Acquisition fazem. Pessoal, no final eu dou um espacinho também para perguntas, tá? Então, se tiverem perguntas, podem ir aí já pensando nelas que a gente conversa também. E aí, como eu falei, não adianta trabalhar em Employer Branding se você não tem o seu EVP, ou seja, o Employee Value Proposition forte, porque aí você vai ter uma clara desconexão de discurso e de realidade, porque o candidato vai chegar na sua empresa já contratado e vai ver uma coisa diferente daquilo que você falou no processo, daquilo que o líder falou no processo. Né? Por isso que é muito importante fazer gestão de mudança na sua cultura empresarial, no seu clima, nos benefícios, no estilo da liderança, porque senão, na hora que você começar a fazer as suas ações de employer branding, você vai ter um problema. E esse problema vai sim ser refletido nos seus KPIs, como eu falei, de turnover. Né? Você vai provavelmente ter um turnover mais alto se existe um descompasso entre o que você fala no processo seletivo e o que a pessoa encontra na sua empresa. Lembrando que o employer branding é a promoção do EVP. E muita gente confunde esse conceito. Tem gente que fala que é a mesma coisa e não é. Employer branding pode ser comparado com a publicidade, né? Ou seja, as ações de publicidade que você vai fazer para conseguir realmente atrair os melhores talentos para sua empresa. O EVP, pessoal, pode ser comparado com o marketing, ou seja, é a sua estratégia de pessoas, né? aquele resumo da estratégia de pessoas. É a liderança, ambiente de trabalho, os benefícios, é a opinião das pessoas sobre como é trabalhar lá. Então, tudo isso, pessoal, forma o seu EVP. Por isso que eu comparo EVP com o marketing e Employer Brand com a publicidade. Né? Então, se esquecerem de tudo que eu falar, lembre-se dessa diferença, né? Porque isso também te ajuda muito a fazer realmente uma estratégia mais condizente, né, com a realidade da sua empresa e principalmente ter profundidade conceitual naquilo que você está fazendo. E, né, foco na experiência do candidato. Aqui eu trago, né, o que não fazer na experiência do candidato. 10 entrevistas,
um work assignment, que basicamente é você colocar a pessoa para trabalhar antes de decidir se você vai contratar a pessoa ou não. Isso é muito legal para vagas técnicas, né? Especialmente vagas de dados, vaga de programador, isso é bem comum de ter, inclusive. O problema é que quando você tem isso, mais 10 entrevistas, mais cadastro de 1 hora e meia, mais case, mais teste técnico, né? Você realmente quer matar o seu candidato de tédio. Então, em todos aqueles tiers que eu mostrei, é muito importante você pensar se a experiência está legal. Sabe como é que você descobre se a experiência de processo seletivo da sua empresa está legal? Passa você mesmo por ela. Né? Se você está fazendo 10 entrevistas, um monte de teste técnico, teste de personalidade, dinâmica de grupo, cadastro de 1 hora e meia na plataforma, e você mesmo está achando aquilo um porre, né, já tem um alerta vermelho ali. Conversa com seus candidatos, pergunta para eles como é que está a experiência. Porque acho que muitas vezes a área de seleção ela fica muito preocupada, né, de selecionar o melhor candidato. Então ela vai lá e entuxa de etapas, né? E não necessariamente você precisa de tudo aquilo para selecionar os melhores candidatos. Tem empresa que coloca um monte de etapa, mas que na hora da seleção faz uma entrevista totalmente desestruturada. Sabe aquela entrevista com um monte de pergunta clichê? Ah, me fala seus 3 principais pontos fortes, me fala seus 3 principais pontos de desenvolvimento, aquelas perguntas que você não sabe o que você faz com a resposta, porque o candidato ele já está tão treinado em responder aquilo que ele vai falar, ah, eu sou perfeccionista, eu sou ansioso, aí você fala, ah, tá bom, legal, né? Então, cuidado, né? Porque se você tem um processo ali com um monte de etapa, ao mesmo tempo que você não faz nem mesmo uma seleção por competências, o problema não é a quantidade de etapas, o problema é você, de fato, fazendo um processo seletivo que não está alinhado com a cultura da sua empresa, com os valores da sua empresa. Então, às vezes, é melhor você ter menos etapas e uma entrevista por competências bem feita do que ter um monte de etapa e uma entrevista desestruturada. E eu falo isso pensando em consultorias, headhunters e também recrutadores nas empresas. O que tem de recrutador fazendo entrevista desestruturada não é brincadeira. Né? Entrevista por competências é básica, né? Ou entrevista por fit cultural, o nome que você quiser dar. O importante é ter uma entrevista estruturada, padronizada e que você consiga avaliar as competências essenciais daquela cadeira. Né? Ficar fazendo um monte de pergunta aleatória, e isso vale para o RH, vale também para o líder, é totalmente ineficaz. Né? E isso a gente está falando de uma coisa básica que existe há muitas décadas, né? As competências já são estudadas há muitas décadas, mas que até hoje a gente vê muito RH desestruturado fazendo entrevista amadora. Né? Então é importante porque isso também impacta diretamente na experiência do candidato. O candidato percebe se o recrutador ou se o líder tem experiência de seleção. Até porque tem muito candidato que já está com calos na mão, né, de tanto processo seletivo que faz. Né? Então, ficar fazendo dinâmica do balão, dinâmica do abrigo subterrâneo, cuidado, né? É a imagem da sua empresa que está ali. Né? E se você faz essas dinâmicas esdrúxulas, que o candidato já está cansado de fazer, né? E pensa muito no porquê você está fazendo, sabe? O que uma dinâmica do balão diz sobre a sua empresa? Melhor você aplicar um case sobre a sua empresa, sobre aquela vaga. Né? Então, tome cuidado com essas etapas que podem causar vergonha alheia nos candidatos, porque isso com certeza impacta diretamente e negativamente na experiência do seu candidato. E aí, surpreenda, que eu trago um case até da Bayer, né, da época que eu trabalhava lá com a equipe de Talent Acquisition, a gente desenvolveu uma caixa de boas-vindas para os novos colaboradores, né? Eu acho que a fase também aí de experiência do candidato, que culmina, né, na contratação dessa pessoa, é importante que o RH pense como surpreender esse candidato. Essa caixa a gente mandava para casa da pessoa antes dela começar, né? E aí ela recebia de surpresa lá na casa dela, junto com a família dela. Então, acho que são ações simples, muitas vezes que não são caras, mas que podem encantar a pessoa que está chegando na sua empresa. Isso vai desde você preparar, né, o ambiente para receber aquela pessoa, né, porque não tem nada pior do que a pessoa chegar no ambiente e ela perceber que ela não estava nem sendo esperada, que o líder não comunicou a equipe. Às vezes eu já vi casos desses, né, de pessoas que são esquecidas na recepção no primeiro dia, né, ou às vezes a pessoa chega, não tem computador, fica uma semana sem computador, fica uma semana sem conseguir trabalhar, se conectar, né? Então pensa muito nessa experiência, porque como eu falei, a primeira impressão fica, né? E a gente tem esse papel como RH, como área de Talent Acquisition, de proporcionar uma boa experiência para o candidato. E isso não é só o RH, isso também é o líder. Né? O líder tem papel fundamental no onboarding do novo colaborador. Não adianta o RH também fazer um belo de um processo, chegar na área e o líder claramente não ter se preparado
para receber aquela pessoa, não ter uma agenda de integração, não ter um buddy, né, que é uma figura que acompanha aquela pessoa nos primeiros dias e semanas, porque às vezes a gente tem dúvidas básicas, né? Então imagina, eu sou uma pessoa que nunca trabalha em grande empresa, vim de consultoria, aí chego, primeiro dia numa grande empresa, eu chego lá no restaurante, né, imaginando que eu já estou presencial, e aí supondo que a minha empresa tem restaurante interno, né? Eu não sei o que eu faço ali. Será que eu posso pegar a bandeja, colocar a comida que eu quiser, a quantidade que eu quiser? E isso, para quem trabalha numa grande empresa há mais de 10 anos, já é coisa que ela nem reflete sobre. Mas a pessoa que está chegando não sabe. Então, no seu onboarding, você precisa pensar nessas dores que uma pessoa pode ter, né, e nas dúvidas que ela pode ter, e isso precisa ser de fato sanado, porque às vezes a pessoa fica até com vergonha de perguntar coisa básica, que para você é básica, mas para a pessoa não é. E isso é básico, né? Do tipo, onde é o banheiro? Não sei, sabe? Onde que fica aqui nesse andar o banheiro? Né? Então, o onboarding ele tem que tratar desses detalhes, né? Para realmente garantir que a pessoa se sinta acolhida. Ela precisa saber que ela foi acolhida, que as pessoas prepararam o ambiente para que ela chegasse. Seja esse ambiente físico, seja esse ambiente virtual. E aí, né, uma dica também super importante, é ágil e não tem cultura analítica. Né? Aí a gente fala lá da questão do People Analytics, né, que é uma coisa que o RH tem falado muito também, mas assim como agilidade, ainda falta profundidade conceitual neste tema. Essa daqui é uma pesquisa do Capra, né, que está inclusive inspirada numa pesquisa da Gartner. O Capra hoje é um dos maiores cientistas de dados que a gente tem no país, né? Ele tem uma consultoria de ciência de dados. E essa pesquisa diz que as empresas elas podem ter 5 níveis de maturidade analítica, que começa desde o nível de report, que é quando a empresa consegue gerar, né, um relatório, passa pelo nível de análise, que é quando ela consegue gerar insights, né, ela consegue gerar inteligência em cima daqueles relatórios. Depois chega na fase de monitoria, que é quando ela já tem dashboard, ela já consegue realmente tomar decisão baseada em dados. Aí vai para o nível 4, que é o nível de automação. Então ela já consegue trabalhar com automação de dados, né? Não é só uma captura de dados manual, ela já tem ali processos que estão mais inteligentes, até chegar no nível 5, que é a inteligência artificial, é o algoritmo, é o machine learning. Então, é todas aquelas palavrinhas, né, que a gente tem ouvido tanto no mercado, mas que quando a gente olha para a realidade das empresas, especialmente no Brasil, pessoal, a grande maioria das empresas não está lá ainda. Né? As poucas empresas que estão no nível 5 ou até mesmo no nível 4 são empresas nativo digitais e também empresas financeiras. Né? Empresas farmacêuticas também já têm avançado nisso, bancos, né? Mas a grande maioria das outras empresas está do nível 3 para baixo. Né? Acho que é importante a empresa reconhecer onde ela está nessa maturidade analítica. Né? Não é porque você tem um dashboard que você está tomando decisão em cima desses dados. Né? Então, é importante reconhecer onde está, é importante entender como fazer para avançar nessa cultura analítica. Lembrando sempre que o RH é um reflexo da organização. Então, eu até cansei de ir, né, antes da pandemia, em congressos de RH, e a gente vê uma série de cases incríveis lá, né, de palestras incríveis de dados, né, e a pessoa falando de People Analytics, de como o RH está desenvolvido. E aí acaba a palestra, vou lá falar com o palestrante, legal, me traz um case. Não, veja bem, a gente ainda está engatinhando, então existe ainda muito um discurso inspiracional acerca de People Analytics, mas a prática é bem diferente. Né? Então esse daqui é um outro ponto super importante, assim como o ágil, né, que precisa ser desenvolvido na organização. E para mim é praticamente impossível você ter um RH no nível 5, inteligência artificial, e o seu próprio negócio não estar lá. Muitas vezes essa cultura analítica nasce no negócio, e o RH ele surfa nessa onda. Né? É muito difícil você ter um RH no nível 5 e o seu próprio negócio não estar lá. Né? Não faz sentido. Né? Até porque dados fazem hoje com que empresas consigam tomar melhores decisões, melhorem a experiência do cliente, né, e que realmente sejam empresas que estão ali no topo, né, em termos aí de estrutura, reconhecimento, em termos de lucratividade, em termos de sustentabilidade. Né? Então, o RH ele também precisa acompanhar e entender este mundo de dados. Né? Então, você só pode falar de People Analytics a partir pelo menos de um nível 3 aqui. É quando você consegue fazer, né, a utilização de dashboards dentro do RH para tomar decisões, seja em TA, seja em treinamento e desenvolvimento, seja decisões de sucessão. Né? Então é muito importante pensar, né, onde você está e como você se desenvolve mais nisso. E aí, pessoal, né,
terminando mais essa parte aí também de dicas, eu queria falar um pouquinho para vocês da formação, né, da Sustentare, né, que é uma formação nova que a gente vai começar no ano que vem, tá? As inscrições já estão abertas. A formação, tudo que eu falei hoje é um pequeno extrato do que a gente vai ter nessa formação, tá? Ela tem 50 horas de duração, ela vai ser ao vivo, e aí a gente tem aí, pessoal, dentro dessa formação, ela é totalmente baseada também no livro e aí na questão do Talent Acquisition Honeycomb que eu mostrei para vocês, tá? Essa certificação, ela vai ter aí, ela tá recheada de case, né? Eu vou passar por cada um daqueles favos, né? Com muito case, com participação. Então, coloco muito também os próprios alunos para participar e para trazerem as suas vivências. Então, podem esperar que é uma certificação aí que vai ter muita informação prática, tá? Eu fujo um pouco não só do tem conceito sim, mas eu acho que a prática também é muito importante. O foco, pessoal, dessa certificação é profissional de TA, headhunter, gerentes e líderes de RH e também líder de negócio, né? Como eu falei, TA também é um papel do líder de negócio. O líder de negócio precisa entender isso, né? E também os business partners, né, que são os parceiros de RH. Então, acho que ela é uma formação muito abrangente, né, para quem tem um papel direto aí na questão de atração e seleção de talentos. Um pouquinho aí da estrutura, né, da certificação. Então a gente tem os encontros online ao vivo, né? Tem videoaulas também e conteúdos que vão estar disponíveis na plataforma do Sustentare. Vai ter uma questão muito forte aí também de action learning, ou seja, a gente aprende com base em cases, que também são cases dos próprios alunos. A gente vai ter quizzes, vai ter pesquisas e também discussão e aula prática, tá? E aí, né, já falando um pouco também de uma facilidade que a gente tem, os 30 primeiros inscritos aí na certificação pela Sustentare vai ganhar, né, esses 30 inscritos vão ganhar um livro, uma caneca personalizada e também um módulo eletivo que você pode escolher de 24 horas, que pode ser de curso até de pós-graduação da própria Sustentare, tá? A inscrição é feita diretamente lá pelo site da Sustentare. Eu vi que a Michelle colocou inclusive o link aí da certificação no chat para quem tiver interesse. Se você quiser saber mais, tem o link aqui da Sustentare, o próprio telefone. Então é mais para quem quiser conhecer mais essa certificação. Ela começa no ano que vem, né? E aí ela vai ter 50 horas. São 30 horas de aulas ao vivo, que vai dar mais ou menos 10 aulas, mais 20 horas de conteúdo na plataforma, que aí vai ter vídeo, quiz, uma série de leituras também para os alunos fazerem. Bom, né, antes de eu abrir aí para perguntas e um pouco de interação, considerando que a gente tem um tempinho ainda, eu queria voltar aqui no quiz e ver, né, quem estava realmente super antenado aí. Então eu vou trazer algumas perguntas. Para você acessar o quiz, você pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, ou você entra no site menti.com, digita este código que está aparecendo aqui. Então vou dar um minutinho aí para o pessoal começar a se conectar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na tela. Então, na hora que você estiver conectado, ainda não vai aparecer nada, vai estar em uma tela em branco, fica lá, porque eu vou dar início aqui e aí vocês vão começar a ver daqui a pouco as perguntas, tá? Algumas perguntas relacionadas aos temas que eu falei hoje. Então, vamos se conectando aí, por favor. Se tiver algum problema, avisa. E eu vou abrir então aqui para a gente começar o quiz. Consigo ver aqui quem está se conectando também. Estou vendo que já tem algumas pessoas aí online. Vou dar mais um minutinho aí para o pessoal ir se conectando. Boa, vamos lá então. Importante, hein? Quem responder mais rápido e certo ganha mais pontos. Employee Value Proposition refere-se a proposta de valores para o candidato, conjunto de aspectos da estratégia, valores, cultura ou ações da empresa que são realizadas para atrair candidatos. Tem uma pegadinha aqui. Vocês viram que o negócio é rápido, hein? Tem que pensar rápido aqui. Muito bem. O EVP é um conjunto de valores, cultura, ambiente de trabalho, liderança, remuneração
entre outros aspectos, né, da estratégia de pessoas da organização. Ó, aqui já aparece o ranking, então vocês vão ver aí quem está por enquanto em primeiro lugar é a Ana. Muito bem. Então vocês viram assim, né? A primeira foi mais para teste, vão ser algumas perguntas ainda. Tenta responder rápido e certo, né? Que você ganha mais pontos e você com certeza vai conseguir passar a Ana, tá? Vamos lá. Segunda pergunta. É incorreto afirmar que faz parte da estratégia de employer branding. Incorreto, hein? Pensa que employer branding é marca empregadora. A pegadinha aqui também, pessoal. Lançamento de um novo produto não é employer branding, né? Estratégia de marketing. Employer branding está muito mais relacionado com as ações que você vai fazer, né, em torno da sua marca empregadora. Por isso que essa daqui é a resposta incorreta. Vamos ver como é que está o ranking. Opa, acho que vai ter mudanças aqui, hein? Muito bem, Felipe está na frente, hein? Daniele, vamos lá que você consegue passar. O pessoal ainda consegue responder e passar, viu? Pergunta 4 e 4, na verdade, é a terceira, tá? São algumas das novas competências do profissional de TA. Lembra do funil que eu mostrei das novas competências? Aqui tem uma pegadinha também. Opa! Muito bem. Eu combinei, né? Todas as perguntas estão mais ou menos certas, né? Todas as respostas, mas esta daqui é a que mais se aproxima porque realmente tem a lista das novas competências. As outras têm uma ou outra competência clássica, né? Que não faz parte das novas. Muito bem. Vamos ver como é que ficou aqui o ranking. Será que a Ana passou o Felipe? Vamos ver. Opa! Ana, então, é a ganhadora do livro. Parabéns, tá, Ana? O que eu vou pedir para você? Eu vou deixar meu link do LinkedIn aqui. Me adiciona lá e me manda uma mensagem com o seu endereço, tá? Que aí eu vou autografar seu livro e eu mando para sua casa, tá? Parabéns. Oi, Caio, mando sim. Obrigada. Muito bem. Bom, voltando aqui rapidamente na apresentação, para quem quiser me adicionar, tá no LinkedIn. Aqui está o link. Quem também tiver interesse no livro, ele está disponível na Amazon, é só buscar pelo nome. Então, se você quiser me adicionar no LinkedIn, pode usar o QR Code ou me procurar também como Caia Nicelli Cruzeiro, tá? Então, nesses minutos finais aí da nossa live, eu queria abrir para perguntas, né, dúvidas que vocês ficaram. Então, vou até tirar minha tela aqui para poder ver vocês. E aí fiquem à vontade, se também quiser colocar no chat o que vocês preferirem. Quiser falar, é só abrir o microfone. Josiane abriu a câmera aí, será que ela quer falar? É isso? Luizana também. Ei, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Certo, eu faço a pós aí em RH Ágil também, provavelmente terei aula contigo mais à frente, né? Opa, Então, parabéns aí pela tua explanação. Eu estava aqui, hoje eu não trabalho na área de RH, eu trabalho com consultoria, né, em alguns processos e projetos de RH, mas TA é algo que eu queria entender um pouco melhor, queria conhecer um pouco mais, né, sobre isso. Então, acredito que com o que você passou aqui já deu para ver ter um overview do que é, né? E depois a gente vai aprofundar mais aí na disciplina da pós também, né? com Mais à certeza. frente. Mas obrigada aí por Exato. compartilhar, né? Parabéns aí também pelo teu trabalho. E a gente tá indo, né? Tá aprendendo aí, né? Aprendendo sempre.
Obrigado. Bom, espero que você esteja aproveitando aí a pós. Então, o que eu falei hoje da certificação, ela realmente é separada da pós e ela é bem mais robusta. Só que dentro da pós, pessoal, a gente vai ter um módulo também de Talent Acquisition, que eu vou estar à frente. Então, eu vou ter ali também uma carga horária para falar desse tema, que é bem maior, obviamente, do que a live. Então, vocês vão poder ver também com mais profundidade. E é muito legal, até pegar o seu caso como exemplo, Luizana, porque quem busca uma pós como essa, ou até mesmo outros cursos, não necessariamente está atuando na área de RH, né? Mas obviamente já fica, né, com um pezinho, e a pós ajuda muito nesse sentido. Ela também passa uma mensagem para o mercado. E se você, por exemplo, ver a área de TA como uma área, poxa, quero trabalhar nessa área, a área hoje de Talent Acquisition é uma, sim, das portas de entrada que o RH tem, né? Então é bem interessante e fico super feliz que você está no curso, né? Porque isso também mostra o interesse de pessoas de outras áreas também. Você já tem um pezinho no RH aí por trabalhar com projetos, né? Mas acredito que o curso vai também poder te ajudar muito, né? O curso da pós, no sentido aí também de conhecer mais do RH e não só isso, né? Como a gente está falando aí, é um curso de RH ágil, né? E vocês podem se orgulhar, quem está aí na turma, de realmente estar hoje tendo acesso a conteúdos que pouquíssimos RHs conhecem com profundidade. E isso já diferencia vocês como profissionais. Aí, obrigada aí, professor. Eu que agradeço. O que mais? Eu não consegui entrar no começo, ficará gravado? Sim, já está sendo gravado, inclusive. A Sustentare vai disponibilizar, tá, Pamela? Luciana dando parabéns aqui, obrigado. Pessoal dando parabéns, super obrigado. Bom, já que vocês estão mais quietinhos, eu mesmo vou fazer perguntas para vocês. Alguém aqui já trabalha hoje em RH, especialmente em Talent Acquisition? Pode colocar no chat aí ou dizer um sim aí, só para eu ter mais ou menos uma noção de quem Sim. está aqui hoje. Ana já trabalha, eu conheço, inclusive. Ó, Ana, Caio, você já tá, né? Poxa, você tá super aí em linha, né, com os conceitos. E a Ana super competitiva, ganhou o livro, muito bom. você viu, Caio, como eu tô aprendendo? Eu já Que te bom. mandei até aqui a mensagenzinha no LinkedIn, e assim, eu fazendo até um comentário, né? O curso que eu fiz inicialmente contigo foi muito agregador, tanto que eu trabalhava na Sodexo, né? Eu já estava trabalhando na área, e aí foi muito agregador de fato para a área em si, né? Consegui trazer algumas práticas para lá. E aí eu consegui um estágio na minha área, eu tô há 3 semanas nessa nova empresa e estou muito feliz aí com essa nova jornada. Que legal, você tá trabalhando com TA, Ana? Isso, com TA. O Ah, que estágio é em demais. People, mas o foco é Talent Acquisition. E hoje Que eu tenho demais. muita autonomia para desenvolver as atividades. Opa, a Ana participou da turma anterior da certificação, pessoal, então super, né, bom ter você aqui, Ana, e obrigado aí também pelo depoimento. Aliás, se quiserem, né, já deixando a deixa aqui, se quiserem adicionar a Ana aí no LinkedIn também, eu acho que ela também pode contar um Opa, pouquinho, vou né, mandar Ana? aqui. Super obrigado, viu? Josiane falando que trabalha no RH, mas na área de segurança e medicina do trabalho. Legal, né? E bom também ter essa visão, porque tem muitos RHs que, de fato, a área de segurança e medicina fica dentro da estrutura de RH, né? E eu acho que ela tem muita semelhança também com os subsistemas de RH. Sandra falando que trabalha há 21 anos. Você trabalha em Talent Acquisition, Sandra, ou em RH especificamente? Desculpa. Eu sempre trabalhei em recrutamento e seleção. Na verdade, eu trabalho há 42 anos em recrutamento e seleção e 21 em tecnologia. E sempre eu fui de recrutamento, apesar de depois ter agregado outras áreas na minha carreira, mas recrutamento eu nunca deixei de trabalhar. É a área que eu amo de paixão. Assim. Gente, olha a minha responsabilidade, mega experiência aqui, Sandra. Espero que você tenha curtido. Então, eu até mandei uma mensagem para você agora há pouco, lá no teu LinkedIn, que na minha agenda entrou às 8 horas da noite, em vez de 7. Eu estava em outra palestra e acabei entrando atrasada. Depois eu vou ver o vídeo aí, se tiver gravado, infelizmente. Mas do pedacinho que eu assisti, adorei. Você realmente é muito competente. Parabéns. Obrigado, Sandra. Já está gravado, né? Então a Sustentare vai disponibilizar
para vocês, tá? Márcia aqui falando que trabalha com benefícios, onboarding, recrutamento de seleção, quero chegar nesse nível de TA. Márcia, e realmente, né, pelo que você viu ali, o caminho ele não é rápido, o caminho ele não é fácil, mas se a gente não partir agora, talvez a gente não chegue lá. Acho que o primeiro passo, especialmente se você for uma profissional que está no RH, uma especialista, né, e não for um líder, é trazer, né, esses questionamentos para o RH. Muitas vezes, né, você também pode começar um processo de mudança de baixo para cima. Obviamente isso é bem mais difícil, né, porque quando você tem a alta liderança da empresa conectada com isso, a própria liderança do RH conectada de que sim, precisamos tornar a área de Talent Acquisition mais estratégica, é muito mais fácil. Mas às vezes depende muitas vezes também de um empurrãozinho dos próprios profissionais de criar esses questionamentos e de mostrar o que está acontecendo no mercado para que a própria empresa comece também a se movimentar em torno de transformar a área de recrutamento e seleção, né, numa área mais estratégica. Sempre lembrando, né, que antes de uma área de talent acquisition, você precisa ter um RH estratégico, você precisa ter, né, um negócio também que tenha aí um planejamento estratégico também bem definido, porque senão isso pode ter impacto, né, na área de TA. Né? É difícil você trabalhar de maneira estratégica na área de TA se seu próprio negócio não tem, né, essa visão estratégica. Não é impossível, mas é difícil. Muito bem, pessoal. Então, queria super agradecer, né, a participação de todos. Se quiser bater um papo comigo lá no LinkedIn, quiser trocar informações, quiser falar um pouco da sua experiência, quiser trocar case, eu fico super à disposição. Né, é uma coisa que eu gosto muito, até porque, como vocês viram, nas competências dos profissionais de TA é importante o networking, é importante falar com o mercado. E eu, né, não posso só falar isso, eu preciso ser um exemplo disso. Então, se quiserem conversar comigo no LinkedIn, fiquem à vontade, tá? Se quiserem mais informações também aí da certificação, posso passar os contatos novamente aí da Sustentare e vai ser um prazer, né, para quem já está aí na pós-graduação de RH Ágil, teremos aula juntos. E para quem quiser fazer a certificação, né, que aí é um pouco mais profunda, também vai ser um prazer ter vocês lá na certificação, tá? Muito obrigado e uma boa noite aí para todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite.